Senhor, queridos. Aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia, por favor, à altura do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 4. São Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Podeis sentar. Lembrei do hino do pastor Vitorino Silva, que diz que o tempo, a terra, o mar e o céu, aos poucos passarão, mas as palavras do Senhor, né, jamais se apagarão. Nessa noite, com temor e tremor, que estamos diante da santa palavra de Deus, diante da igreja do Senhor, nesta noite, para falar da palavra de Deus. Temos diante de nós um assunto bastante moderno, que é o assunto da tentação. Tentação, situação pela qual o Senhor Jesus foi submetido, situação à qual o Senhor Jesus foi submetido no início do seu ministério, e creio que até tenha sido uma estratégia do Espírito Santo vencer o tentador, iniciar vencendo o tentador, começar vencendo o tentador, porque seria importantíssimo naquele momento para o ministério do Senhor o adversário sofrer essa derrota. E o Espírito Santo, estrategicamente, conduziu dessa forma.
em 3 áreas distintas, o Senhor Jesus foi provado na sua humanidade. Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem, naquele momento, assumindo a forma humana, e por amor de nós, passou por aquele momento difícil, por aquela experiência, para deixar para nós uma tão grande edificação, a qual nós iremos pensar um pouco nesta noite. Vamos ao primeiro ponto. Após 40 dias de jejum, Jesus Cristo humanizado, o Senhor, Filho do homem, sentiu fome. No ápice da necessidade humana, do mais terrível momento de necessidade alimentar, aparece o tentador. Ele propõe se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Alguma coisa que provoca aquele profundo sentimento, além da necessidade, aquele sentimento humano de provar sempre alguma coisa. Principalmente quando alguém chega para nós e fala assim: se você é isso, faz isso. Não é? É muito provocante essa coisa, né? A garotada, quando está brigando na rua, fala assim: se você é homem, né? Primeira coisa que faz. E nós nos sentimos altamente provocados. E o tentador apareceu espetando exatamente, tentando buscar no Senhor que ele fracassasse nesse ponto. E segundo ponto, que ele cedesse num instante mais difícil da sua necessidade alimentar. Faz com que essas pedras se tornem em pães. Essa talvez seja a mais moderna das tentações, ou uma das. É que é exatamente o momento em que o pão vem de forma ilícita, em que o pão vem, é conseguido, mas não de forma correta, não legitimamente. É que o pão vem através de uma proposta maligna. E as pessoas costumam dizer que, para não se preocupar, porque os fins justificam os meios. É muito comum escutar por aí, não importa como, mas o importante é resolver o problema. Né? É tipo o gol de mão, né? É o famoso gol de mão do Maradona lá, que os argentinos chamam de mão de Deus. Não é? Resolveu o problema. Não importa se foi de mão, não importa se foi ilegal, não importa como foi, o importante é que foi feito e que resolveu. E o fim foi atingido, a finalidade foi atingida, o objetivo foi alcançado. Os fins justificam os meios. Será que justificam mesmo?
Essa é a pergunta, né? Era uma proposta maligna. Está com fome? Eis aí as pedras. És o Filho de Deus? Faz com que essas pedras se tornem em pão, e rapidamente você terá pão e não mais fome. Mas um pão, proposta maligna, um pão que não é lícito, um pão que não é legítimo. E nós estamos bem cansados. As manchetes dos jornais do Brasil ultimamente só têm falado disso. Pão que não é legítimo, não é? Quanto vai chegar na minha conta? O importante é, vamos conversar aqui, quanto vai entrar na minha conta? A gente está cansado de todo dia abrir os jornais e tem uma novidade sobre isso, né? É o pão que é ganho, mas que não é legítimo. É o pão que vem, mas que não custou o esforço, que não custou o trabalho. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem em pão. A proposta do adversário tem conseguido levar após si milhares de pessoas. A proposta do maligno tem conseguido persuadir pessoas a pensar dessa forma. Não importa como, os fins justificam os meios. Mas nós estamos aqui nesta noite para repudiar esse pensamento e para nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, o pão vai chegar na minha mesa sim, mas vai chegar legitimamente, vai chegar limpo, vai chegar sagrado, e eu vou agradecer a Deus, porque Ele chegou na minha mesa, mas Ele chegou sem nenhuma proposta de Satanás, para que Ele chegasse. Aleluia. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem em pães. Amados, como tem se repetido a prática do pão que não deveria. Como tem se multiplicado, tem engraçado no mundo. O famoso por baixo dos panos. Como tem se multiplicado no mundo. Não sei. Até que ponto vai chegar isso. Mas se a justiça da terra um dia não atuar, a justiça de Deus não falha. E um dia vão ter que dar conta de todo esse pão que foi conseguido de uma forma ilícita, de uma forma ilegítima, de uma proposta maligna, e o pão chegou e chegou fácil. O pão que chega fácil, o pão imediato. Todo mundo anda atrás do pão fácil. Como se busca o pão fácil. E como se recusa o sacrifício, o esforço, a luta. Não é? Como é difícil a luta, né? O sacrifício, o dia a dia, o batente, o sofrimento, mas é legítimo, então vamos lutar pelo que é legítimo, pelo que é honesto, porque a proposta do adversário é essa. O adversário propõe exatamente a coisa simples e fácil. Está aí a pedra. O Senhor é o Filho de Deus, faz essas pedras virarem pão. Agora a pergunta e a resposta é uma coisa maravilhosa também. Se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras tornarem pão. E a resposta do Senhor é maravilhosa demais. E fala assim: nem só de pão viverá o homem. Notaram isso? Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava representando a mim e a você naquela hora ali. Porque o diabo levantou a região celestial e ele levantou a região horizontal, nós aqui. Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Glória a Deus para sempre.
Jesus estava pensando em mim, pensando em você naquela hora. Jesus lembrou de nós ali. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus, pão, palavra de Deus. O pão humano saciaria a fome e viria a satisfazer a necessidade imediata e profunda necessidade do Senhor, uma necessidade alimentar aguda pela qual ele estava passando. Mas a vontade de Deus, ela não está relacionada simplesmente à quantidade de pão ou à disponibilidade do pão. A vontade de Deus, muitas vezes, ela faz com que passemos até por escassez de pão, para que possamos ter a sensibilidade de entender a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Já experimentou sacrificar-se do pão por algum tempo para estar mais perto de Deus? Já experimentou isso? Sacrifica o pão. Se sacrifica do pão para chegar perto do Senhor, para você ver que experiência maravilhosa. Jesus olhou para o pão, olhou para a possibilidade do pão, olhou para a crucial necessidade do pão, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor Jesus, a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Escutar a palavra de Deus é tão tremendo, amados, e faz uma diferença muito grande na vida do ser humano, e continua fazendo a diferença ainda hoje. As pessoas que ouvem, que dão ouvido à palavra de Deus, como isso é diferente demais. Que diferença que faz isso, ouvir a palavra de Deus. Jeremias fala assim: terra, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aformoseia o rosto. A palavra do Senhor é saúde para os ossos. Você quer ficar bonitão? Começa a ouvir e amar a palavra de Deus. Até mais bonito você vai ficar. Aleluia. Quem ouve e ama a palavra de Deus fica mais bonito, fica mais saudável, fica lindão, porque a palavra de Deus aformoseia o rosto. A palavra do Senhor é vida, é saúde, é alegria, é esperança, é poder. A palavra do Senhor faz toda a diferença. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a primeira área em que o adversário tentou. Necessidade pessoal, necessidade humana, necessidade física, alimentação. E o inimigo vem provocar exatamente isso. E eu diria e repito que isso é uma tentação em voga no momento. É a tentação na moda. É fazer com que as pessoas acreditem que por uma proposta maligna podem alcançar o pão fácil, o pão sem esforço nenhum, o pão ilícito, o pão desonesto, o pão que nós estamos acostumados a contemplar nas manchetes dos jornais todos os dias. Toda semana tem uma novidade de alguém que gosta de pão fácil, de uma proposta maligna para obter o pão ilícito. E essa é uma das tentações. A primeira área que o adversário começou a provocar. E ele continua provocando e tentando as pessoas. Mas, importante, é que o Senhor Jesus venceu mais uma vez o adversário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Primeira derrota,
Primeira vitória do Senhor. Vamos à segunda área em que houve a tentação. A segunda tentação. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Primeiro a gente percebe que conhecer a Bíblia não é o suficiente para que alguém seja temente a Deus, né? O adversário começa até a citar as Escrituras. Conhecer as Escrituras não é sinônimo de que alguém ame e tema a Deus. Tem muita gente que está querendo conhecer a Bíblia para servir a Satanás, né? Você precisa ter muito cuidado com isso. Tem gente fazendo até curso teológico para servir o diabo. E está escrito, ele só vinha com esse argumento, está escrito. E o segundo ponto, é um outro ponto também complicado. Humanamente falando, é complicado esse ponto. Que é eu diria que esse aqui é o ponto da mídia, né? Esse da mídia. Isso aqui é para dar mídia para a pessoa, para se tornar um midiático. Que é... As pessoas hoje estão fazendo de tudo para se tornar celebridade, né? Até se passando por ridículo. As pessoas se passam para ser celebridade. Só para estar na mídia. Não importa como, mas está na mídia. Programa de televisão que cada um que está aparecendo aí, que chega a causar até, né? As pessoas estão mas está na mídia. Mas está na mídia. Isso aqui o diabo tentou uma outra área humana, uma fragilidade humana que ele pensou que fosse achar no Senhor, que é a necessidade de mídia. E ele falou: lança-te daqui abaixo. Primeiro, no pináculo do templo. Lugar, talvez o ponto mais alto. Segundo, o local. Se isso acontecesse, olha a artimanha do adversário. Isso seria altamente, daria uma mídia espetacular. Porque até perante as autoridades religiosas ia dar uma moral tremenda para eles também. Porque olha só, aqui no nosso templo aconteceu isso. Até para aqueles desviados todos que estavam lá. Ia ser bom de mídia. Né? E você quer sair o adversário estava dizendo assim: você quer sair da obscuridade agora, deixar de ser anônimo para ser uma celebridade midiática, lança-te daqui abaixo, porque tem certeza que Deus é obrigado a te socorrer, é obrigado a dar ordem aos seus anjos para que não tropeces com o seu pé em pedra. Isso é uma outra esfera complicada. Primeiro, deixar de ser anônimo e se tornar uma celebridade. Segundo, promover também o templo por causa do acontecimento, né? E se tornar rapidamente conhecido e popular no meio de todo mundo por um fato extraordinário, do qual Deus não está presente nisso. Muita gente, às vezes, tropeça nesse ponto também. Não é? E muita gente tropeça nisso. Porque já ouvi casos, relatos, já li livros de gente que perdeu o filho porque estabeleceu que não ia dar mais o remédio do tratamento da criança, porque agora
e a confiar que Deus estava curando a criança. E parou de dar os remédios, a criança faleceu. Tá, e daí? Tentou fazer uma coisa que não deveria. Tentou atribuir a Deus uma coisa que poderia ser feita humanamente. Irmão, do pináculo do templo até embaixo tem uma escada. Tem ou não tem? Tem escada. Então o lugar é a escada. Deus não está aqui para fazer espetáculo nenhum para ninguém. Isso é coisa proposta de Satanás. Ele queria fazer o espetáculo, ele queria provocar mídia, ele queria fazer de tudo para que a vontade dele se cumprisse. Mas o Senhor disse para ele, mais uma vez, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o adversário foi derrotado, envergonhado. Há muitas coisas que a gente não tem que fazer para provar para ninguém que Deus está conosco. Isso é a maior bobagem que existe. Tem gente que às vezes cai nessa armadilha, né? Vou provar que Deus está comigo. E aí acaba acontecendo o pior. Né? Deus está conosco, Deus é misericordioso. Mas aquilo que nós temos que fazer, Ele não vai fazer. Somos nós que temos que fazer. Né? Somos nós que temos que fazer. Lugar de descer do pináculo do templo até embaixo é pela escada. Não é se precipitando lá de cima, para depois dizer assim que Deus vai me guardar, eu vou pular daqui, e Ele vai me segurar, e eu vou chegar são e salvo lá embaixo. Isso não existe. Isso é proposta maligna. Isso é coisa que não provém de Deus. Irmão, temos que ter cuidado com as propostas que não são de Deus, para dizer que nós somos... depois eu saio como super espiritual. O diabo fez uma proposta para ele. Você vai ser agora um super espiritual. Primeiro ele quis prová-lo na carnalidade, na necessidade da carne em se alimentar. Depois ele se propôs agora o seguinte, agora você vai ser um super espiritual, porque quem pula do templo e não morre, e Deus é com ele porque é um super espiritual. Você vai virar um popstar porque você é um super espiritual. Bobagem isso. Que síndrome também é essa? Que dificuldade é essa? Quanta gente também tem caído nessa tentação de se tornar um popstar usando o nome e as coisas de Deus. E Deus não está com isso. As pessoas se perdem completamente por causa desse tipo de tentação. Vamos ter também cuidado com isso. Primeiro é o pão fácil demais, que não custa esforço nenhum e que vem com facilidade. Segundo é se tornar um midiático da noite para o dia e deixar de ser um anônimo. Isso tenta também as pessoas. E as pessoas têm usado expedientes os mais absurdos para conseguir isso. Para conseguir exatamente esse sucesso todo. E essa mídia não importa como. Não é? Às vezes até sendo ridículo. Mas se tiver na mídia, tá bom. É assim que as pessoas estão achando. Não é? É aquele famoso falem mal, mas falem de mim. Horroroso o que tem acontecido. E isso já era uma proposta maligna. Que o Senhor passou por esse tipo de tentação. Primeiro, pão fácil. Segundo, espetáculo, mídia. Chamar a atenção de todo mundo. Numa coisa que Deus não está aprovando, que Deus não está presente. Terceiro ponto. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Todo mundo aqui, eu creio que já conhece o Aleluia de Handel, não conhece? Aleluia de Handel é uma peça musical, eu diria que tá para ter uma coisa igual, né? Tive o prazer de cantar em coral muitas vezes. Tive alegria, né, no tempo de juventude. Não faz piada não, falar que faz muito tempo não.
mas tive o prazer de cantar Aleluia de Handel. E segundo eu tive olhando, se não estou enganado, o George Frederick Handel, ele não era crente, né? Quem escreveu essa coisa tão linda. Mas ele diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Nunca vi um cara ter uma inspiração tão maravilhosa dessa. Os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Exatamente o que o inimigo está propondo aqui, uma coisa que nem é dele. Mas ele fala assim, olha, está vendo todos os reinos deste mundo? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui é outra coisa que também está na notícia todo dia, nos noticiários. São os acordos. Eita quantidade de acordozinho que se faz, hein? O importante é quanto vai ser. A importância é essa. Quanto vai custar? Porque o acordo dá para fazer. O diabo propôs ao Senhor exatamente isso. É o chamado acordo de cavalheiros, com quem não se deve fazer. Não tem acordo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o diabo vem agora propor parceria. Se você me adorar, tudo é seu. A gente trabalha junto. Aí a gente começa a trabalhar junto. Você aparece, você que aparece lá e tal, mas eu estou por trás, regendo tudo, controlando. Quer? Topa. É só você me adorar. Ninguém vai ver, é aqui escondido, ninguém está vendo. Ninguém precisa tomar conhecimento de nada. Mas o acordo é esse, me adora. E todos os reinos podem pertencer a você. É o acordozinho que é feito lá. Um desses milhares de acordos que a gente conhece. Todos os reinos te darei. Está vendo os reinos? Tudo isso pode pertencer a você. Se prostrado, você me adorar. Há nesse momento presente religiões no mundo que abertamente adoram a Satanás. Assim, declaradamente adoram a Satanás. Mas eu diria que isso não é o que mais preocupa. O que preocupa são as indiretas. O que preocupa são os acordos. Muitas vezes, a luz apagada. Muitas vezes, acordos celebrados ocultamente. Mas que tem seus efeitos públicos e muito mais do que isso, tem seus efeitos na eternidade. Está vendo os reinos? Tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. A terceira tentação. Primeiro, a tentação do pão vil e fácil, sem esforço, sem dificuldade, sem luta, sem trabalho. Pão que vem e cai na mesa gratuitamente. Que beleza! E o Senhor Jesus repudiou. Segundo, a mídia quer ficar famoso. Salta daqui agora. Você vai ficar uma celebridade. As pessoas do templo vão gostar de você porque vai dar uma publicidade enorme para o templo. Segundo, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, diz o Senhor Jesus. E terceiro, vede os reinos. Todos os reinos do mundo podem pertencer a você,
se simplesmente prostrado me adorares. A vontade do adversário sempre foi e sempre será frustrar os planos de Deus, acabar com o plano de Deus, destruir o plano do Senhor, acabar com a vontade de Deus, acabar com a salvação, acabar com o projeto de Deus, de salvar o homem perdido, de livrá-lo de ir para o inferno e colocá-lo de volta na presença de Deus e caminhando para o céu. Essa era a vontade de Satanás. Mas mais uma vez, o Senhor Jesus voltou-se para ele e disse: aleluia, vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nesta noite, eu tenho certeza que as propostas do adversário ainda continuam tentando as pessoas, tentando confundir as pessoas, oferecendo o bem imediato, oferecendo o prazer imediato, oferecendo a satisfação imediata, em detrimento daquilo que dura eternamente. Quão difícil é lutar pelos bens eternos. Quão difícil é convencer alguém a buscar alguma coisa que seja diferente daquilo que tem aparência imediata. O quanto tem sido difícil tudo isso. O quanto é difícil desde o início e o quanto continua difícil. Mas, nesta noite, Jesus está nos mostrando aqui que nas 3 áreas em que ele foi tentado, ele venceu, e ele quer dizer para nós o seguinte: ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente às vezes ouve dizer assim: irmão, a carne é fraca, irmão. Carne é fraca mesmo. A carne é fraca, sim. Mas Jesus está dizendo agora: tem bom ânimo, tem coragem, ser valente, ser forte, ser corajoso, porque o mundo não me venceu. E se você lutar também, eu estou na tua vida, e o mundo não vai vencer você. O Jesus da vitória, o Jesus que venceu lá no deserto, o Jesus que derrotou a Satanás no início do seu ministério, o Jesus que estava 40 dias sem comer, jejum absoluto, necessidade de pão, mas naquela hora, nem mesmo o pão fácil ele viu, proposto por Satanás, fez com que ele caísse na tentação e na proposta do adversário. E esta também para nós é a noite, é o momento da vitória, é o momento de dizer não para o diabo, é o momento de dizer não para o mundo, é o momento de dizer não para o pão fácil, quando ele vem na nossa porta de graça. Tem hora que ele bate a porta de graça assim, fala: olha, está aqui, ó, é só você querer. Mas é a hora de levantar e dizer não. A minha resposta para você é não, porque eu prefiro estar com Deus, eu prefiro estar com Jesus, eu prefiro a sua palavra, eu prefiro a eternidade, eu prefiro ir para a glória com o Senhor, eu prefiro que esse pão não chegue à minha casa, eu prefiro que ele não venha, eu prefiro que venha o mais difícil, eu prefiro até que a escassez ocorra, porque ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que no curral não haja as vacas, ainda que não haja mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. Tem hora que é assim, tem hora que é assim mesmo, tem hora que é deserto, tem hora que é luta, tem hora que é dificuldade, tem hora que é lágrima, tem hora que é sofrimento na nossa vida, mas nós nunca vamos ceder, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. Aleluia! Sabe, amados, eu nunca vi uma noite que durasse para sempre.
Eu não conheço nenhuma noite que venha assim aquela coisa de 6, 7, 8, 9 horas, aí 10 horas de sofrimento, 11 horas de sofrimento, meia-noite de sofrimento, 1h da manhã sofrimento, 2 horas de sofrimento, 3 horas de sofrimento. O choro pode durar uma noite, mas 4 horas, 5 horas, começa a clarear. É o novo dia que está chegando, é a alegria do Senhor, é a vitória de Deus na nossa vida. Não vale a pena escutar aquilo que o inimigo está propondo. Vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o inimigo foi-se embora, e os anjos do Senhor apareceram e o serviram. Aleluia. Se você está passando por uma noite de sofrimento, saiba que a aurora do Senhor está chegando na sua vida. Saiba que essa noite não é eterna. Saiba que essa noite tem prazo de duração. Essa noite tem prazo de validade, porque o dia maravilhoso vem aí. O sol do novo dia vai trazer uma coisa gloriosa, uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. É no momento da noite de sofrimento é que a gente começa a ouvir coisas que põem a gente mais para baixo. As pessoas chegam para pisotear mais a gente, espezinhar mais. Está vendo? Ah lá, viu? Eu não te disse. O irmão fulano está passando por isso, porque fez isso, fez aquilo. Não é assim? Cheio de gente para dar diagnóstico do nosso sofrimento. Não sei que tanto especialista é esse que tem na igreja. Não é? A igreja é cheia de especialistas para dar diagnóstico do sofrimento dos outros. Ah lá, viu? Não falei? Enquanto ele não fizer isso, vai acontecer isso. Ah, Jesus. Mas graças a Deus, irmão, que o Senhor é diferente de tudo isso. O Senhor é misericordioso. O Senhor está contemplando o nosso sofrimento. Aleluia. O Senhor está colhendo a nossa lágrima. O Senhor está ministrando na nossa vida através do sofrimento que nós estamos passando. É lá no deserto mesmo, é sem pão e sem água, mas o Senhor está conosco ali, porque está chegando a hora em que Ele vai reverter essa situação e vai nos colocar em vitória. Aleluia. Tem pão? Não. Tem água? Não. Mas o Senhor está comigo. Tem pão? Tem. Tem água? Não. Mas eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida me sustentando. Tem pão aí? Não. Tem água? Não. Pode ficar em pé? Não. Mas mesmo do jeito que eu estou aqui, o Senhor está na minha vida e eu estou sentindo Ele aqui. Tem conta bancária legal? Não. A conta negativa? Tá. Aleluia. Mas o Senhor está na minha vida e eu tenho certeza que Ele vai me colocar em vitória. Aleluia. Deixa quem quiser falar o que for. Na hora do deserto, na hora da tentação, não aceita a proposta do adversário, porque o plano de Deus é muito grande na sua vida. A vitória vai ser muito maior se você permanecer com o Senhor. Ser forte, ser valente, tem coragem. O que quer dizer tem bom ânimo é isso. Tenha coragem, tenha força, ser valente, porque eu venci o mundo. E se você estiver aos pés do Senhor, você também vai vencer. Nessa noite, é a noite de obter a vitória junto de Deus. É noite de sair com a vitória. É noite de... Todo mundo fala mal de segunda-feira, né? Que segunda-feira é um dia horroroso, que segunda-feira não devia existir, e que eu vou matar quem inventou segunda-feira. Está cansado de ouvir isso. Mas a segunda-feira é um dia maravilhoso, porque a gente crê no Senhor. É uma manhã nova, é um dia novo, e vai trazer uma esperança nova na nossa vida. Aleluia. Crê no Senhor Jesus nessa noite.
aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o mal, por causa de mim, por causa de você. Lembre-se bem disso, que o diabo citou a sua origem celestial. Se tu és o Filho de Deus, mas ele fez questão de lembrar de mim, de você, e diz: nem só de pão viverá o homem, porque eu morro por essa gente. Aquele pessoal lá de São Bernardo, eu morro por eles, eles vão ter vitória, porque o meu sangue vai assegurar a vitória para eles. Nem só de pão viverá o homem. Eu gosto muito porque ele fala assim, o inimigo: se tu és o Filho de Deus, o Senhor fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ame a palavra de Deus nessa noite. Coma a palavra de Deus. Abrace a palavra de Deus. Viva com ela, porque ela é maravilhosa. Viva com a palavra de Deus, porque ela desempata a nossa vida aqui e também na eternidade. Uma vez estava pregando numa rua, era jovem, solteiro ainda, bem jovem, e entramos num lugar muito pobre, um moço num barraco, em que tinha apenas as 4 paredes, um telhadinho de telha francesa, muito simples, e um jornal forrado no chão, e no cantinho uma batida de bebida, uma garrafa de batida, bebida alcoólica. E ele pegou a Bíblia da minha mão e abraçou a Bíblia, ele agarrou com a Bíblia. Eu falei assim: meu Deus, que a gente possa fazer isso também todos os dias da nossa vida, pegar a palavra de Deus e agarrar com ela, né? Ficar com ela, amar a palavra de Deus, porque ela é linda. Porque o Senhor Jesus disse que não é de pão que viverá o homem, mas vai viver da palavra de Deus. Que Deus abençoe nossa vida, que a gente possa estar atento à palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.